Eu compartilho com os colegas parlamentares o resultado dos debates políticos e dos compromissos firmados pelas Assembleias Legislativas, comissões de educação, que estiveram no último final de semana, sexta e sábado, em debates e fomos muito bem acolhidos pelo Mato Grosso, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Os compromissos firmados e destacados durante esse segundo encontro. Nós tivemos a apresentação da PEC 15 de 2015, que se relaciona ao novo Fundeb. E esse é um assunto de todos os municípios, porque nós temos um fundo de manutenção que tem prazo de validade e no próximo ano. Tivemos a oportunidade de ter acesso à minuta da deputada federal, professora Dorinha, para avançarmos nas discussões nacionais em relação à votação da PEC sobre o Fundeb, o que muito será importante para Minas Gerais. Seria muito importante que o governo do Estado também se empenhasse nessa discussão em relação ao novo Fundeb, que tramita com duas PECs, uma na Câmara dos Deputados e a outra no Senado Federal. Além disso, a importância de que qualquer reforma tributária, presidente, feita nacionalmente, não desvincule recursos da educação. É preciso que nós façamos a proteção do orçamento público vinculado para a educação. Momentos que desvinculam recursos da educação são momentos próprios de ditadura militar. São momentos próprios de ruptura democrática. Toda vez que nós não tínhamos um Estado democrático de direito, a primeira coisa que os autoritários de plantão faziam era a desvinculação de recursos, seja na área da educação, seja na área da saúde. E me permita um parênteses, por que a vinculação é importante? Educação é política geracional. Não vai resolver em 4 anos. Não vai resolver em 2 anos. Você precisa de um processo permanente e de longo prazo para superar os problemas, as desigualdades e melhorarmos indicadores relacionados à educação. É por isso que tem um Plano Nacional de Educação. E é por isso que tem um Plano Estadual de Educação. E me permita a observação, antes da gente dar palpite sobre educação, além de conhecer a realidade da sala de aula, valeria a pena também ler o Plano Estadual e o Plano Nacional de Educação. Porque não zera, não, gente. Um governo não começa com cheque em branco para fazer tudo o que quiser, daqui 4 anos outro governo começa do zero para fazer tudo o que quiser. O Zema não está começando do zero. O Zema está começando, além de ter a Constituição, além de ter toda a legislação, um Plano Estadual de Educação, que ele tem que cumprir, estabelecendo, ali estão estabelecidas metas e diretrizes que ele terá que prestar contas, inclusive à Assembleia Legislativa, porque ela é uma daquelas que fazem o monitoramento. Então, discussão de orçamento na educação é uma discussão geracional e que sempre é interrompido quando a gente tem rupturas democráticas ou governos autoritários no nosso país. A questão ainda sobre o Fundeb, na contramão de algumas discussões que são feitas, a necessidade de defender, de destinar 75% dos recursos do Fundeb para a remuneração dos profissionais da educação. Faz diferença, sim. Faz diferença ter uma boa remuneração, faz diferença receber pelo seu mestrado no início da carreira e não depois de 30 anos de sala de aula, faz diferença o reconhecimento da formação profissional e o seu investimento. Isso se relaciona, então, a essa importante política de valorização. Ainda como posicionamento das comissões de educação reunidas em Cuiabá, assegurar o incremento real do piso salarial profissional nacional do magistério e regular a instituição do piso salarial profissional nacional dos demais profissionais da educação. E aqui a gente dialoga com todas as demais carreiras, no caso de Minas Gerais, são mais 7 carreiras que não são de professores, mas que são essenciais e compõem a carreira única, aqui, o plano de carreira única da educação. Ainda, colocamos como posicionamento político deste encontro a revogação da emenda constitucional 95, porque essa emenda constitucional fará que por 20 anos nós não ampliemos os investimentos em educação, nem saúde, nem segurança pública. Então é necessário que a gente revogue. Eu usaria a palavra destruir, porque é a palavra mais adequada diante de uma política aprovada no Congresso da legislatura passada para inviabilizar as políticas públicas na área da educação. Ainda como compromissos da Carta das Comissões de Educação das Assembleias Legislativas,
a necessidade, defendemos, vou ler integralmente, defendemos intransigentemente a vinculação constitucional dos recursos públicos à educação, impedindo qualquer retração frente aos atuais patamares, e incorporando novas vinculações com vistas ao cumprimento dos princípios e objetivos da educação nacional e dos planos nacional, estaduais e municipais de educação. Chamamos a atenção também para a necessidade, já prevista em lei, do monitoramento dos planos estaduais de educação e reivindicamos a urgência na implantação das referidas comissões de acompanhamento das metas respectivas. Igualmente, chamamos a atenção para a compatibilização dos orçamentos estaduais com o alcance das metas apontadas nos planos estaduais de educação. Difundimos e incentivaremos a aprovação de moções de apoio ao novo Fundeb entre os nossos pares nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. É necessária uma forte articulação dos municípios para a tramitação de uma PEC sobre o Fundeb que atenda às necessidades também dos municípios. Também nos posicionamos a necessidade em relação à tramitação da reforma da Previdência através da PEC 6 de 2019, a necessidade de alterar seu conteúdo para manter as atuais regras de aposentadoria especial para os profissionais do magistério da educação básica. Nós temos redução em relação às demais aposentadorias, não por um privilégio, mas pelo desgaste da profissão. Várias profissões acumulam desgastes que um final de semana, que um período de recesso ou férias, elas não recompõem a saúde deste profissional. A professora é dessas profissionais que precisam de ter a redução da sua aposentadoria em relação aos demais profissionais pelo desgaste da sua profissão. Igualmente, repudiamos a retração nos orçamentos correntes das universidades, institutos federais, da CAPES, do CNPq, da Universidade Aberta do Brasil e do INEP e exigimos o seu imediato descontingenciamento. De igual maneira, repudiamos os cortes anunciados para o orçamento de 2020 para a educação superior, profissional e tecnológica, ao tempo em que nos comprometemos com a mobilização das bancadas dos deputados federais, visando reconstituir as propostas orçamentárias para garantir a autonomia universitária prevista na Constituição. Estes foram alguns dos compromissos que nós discutimos neste encontro dos presidentes de comissões de educação.